Seu dinheiro rende mais. Fácil de encontrar. Na rua Doutor Silva Pinto, número 210, no centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. O som do verão é Mega FM 87.9. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai, só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o alto posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o alto posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o alto posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Meu nome é José Freire, apresentador do programa Espertos como Serpentes. É sempre uma satisfação estar entrando na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, seja você almoçando, dirigindo para o trabalho, na faculdade. A gente da Mega agradece muito todo o prestígio de vocês. E hoje a gente acabou quebrando um pouco o protocolo. Quem nos acompanha já sabe que a gente reserva sempre o último programa do mês para entrevista, mas buscando estar em contato cada vez mais com as pessoas que fazem um trabalho sério aqui em Guararema e tendo em vista tudo que vem acontecendo nesse ano de 2019, a gente trouxe aqui o Juliano Tedesco para bater um papo com a gente. O Juliano Tedesco, ele é formado em psicologia pela UMC, se formou em 2016, tem pós-graduação em psicanálise, que ele concluiu em 2018. O Juliano, desde 2014, ele trabalha na prefeitura, começando como estagiário no CESAP, passando para o cargo de assistente administrativo, e atualmente ele é responsável por coordenar a parte de saúde mental em Guararema, no CAPS. Além disso, ele também é psicólogo clínico na Clínica UNA, que abriu recentemente. Juliano, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, José. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, tendo em vista a amizade que temos e o conhecimento que compartilhamos sempre durante essa caminhada. E aí, fica tranquilo que o Juliano está um pouco tímido. A gente sabe que fora do programa ele é bem mais extrovertido, tá? Mas ele vai se soltar com o tempo. Então, Juliano, conta um pouco pra gente primeiro sobre a sua família, da onde ela veio, se você nasceu aqui em Guararema, não, como é que foi a sua trajetória dentro da cidade? Bom, meus pais já tinham uma chácara aqui, né, onde eu resido atualmente, sempre morei nesse mesmo lugar. Em Guararema, viemos em 98, sou nascido em São Paulo, assim como meu pai. Minha mãe veio do Nordeste, minha mãe é baiana. E viemos pra cá em 98 e estou aqui desde os 4 anos de idade e sinceramente não pretendo sair daqui. Entendi. E como é que foi como que você descreveria a sua infância, sua adolescência e início de vida adulta com a faculdade? Uma época sem tablet, sem smartphone, como é que foi? Uma infância raiz e não Nutella, é isso? É basicamente isso. Eu me lembro que nós em casa demoramos um pouco para ter computador. E aí chegava a época de escola e o professor pediu para fazer uma pesquisa, alguma coisa assim.
Meu pai me indicava aquelas enciclopédias antigas, que em casa tem muita coisa antiga, Aham. né? A Barça da vida. Ela era Larousse, né? Larousse também. Larousse. E eu ia pesquisar lá e simplesmente tinham coisas, a grande maioria das coisas não tinha lá. Aham. Então eu passava certa vergonha na escola Aham. com as pesquisas, né? Mas tudo bem, superei isso aí. E, enfim, minha infância foi magnífica. Meus pais sempre me apoiaram, me educaram de uma forma muito boa, então eu não tenho um peso sobre a infância. A infância é algo muito agradável de se lembrar pra mim. Como adolescência? A adolescência é um pouco mais complicada, né? Mas também foi boa. Sim. Eu não tenho o que reclamar, não. Os meus pais, apesar da diferença de idade que temos, né? Meu pai tem 75 anos, mas sempre me apoiou muito, sempre foi muito compreensivo, apesar das loucuras da vida, né? Aham. Mas sempre foi muito compreensivo, sempre aceitou tudo numa boa. Entendi. E como é que foi essa sua decisão de estudar psicologia e como é que foi a vivência na universidade? Você saindo de Guararema e indo estudar em Mogi. Certo. Bem, na verdade eu não posso dizer que foi uma decisão, né? Foi algo que simplesmente aconteceu. Como assim? Explica melhor pra gente. Então, eu tava no terceiro colegial, tinha que fazer uma faculdade. Eu queria fazer uma faculdade, mas eu não sabia o que iria fazer. Sim. Eu fiz um estágio em um escritório de advocacia durante 6 meses, do qual eu me demiti, porque eu não suportava aquilo, eu achava aquilo, enfim, muito quadrado, não era eu. Mas foi uma experiência boa porque eu pude decidir, porque eu estava em dúvida entre direito e psicologia. Agora o porquê dessa dúvida, o porquê desses 2 cursos, eu não sei muito bem. Entendi. Talvez tenha sido algo meio guiado. Porém, a psicologia, tanto quanto a filosofia, foi sempre algo que me interessou e esteve presente em minha vida. Entendi. E explica só um pouco pra ele, o curso de psicologia é um curso de 5 anos também? Sim, um curso de 5 anos, em que você passa boa parte do período, nos últimos 2 anos, com estágios obrigatórios. Você passa basicamente em estágio e supervisão, muita prática. Isso tudo em Mogi? Isso tudo em Mogi, né? Na verdade, você tem que procurar instituições, até em Guararema eu já cheguei a fazer alguns estágios, para você cumprir, né? É obrigatório. Então, isso demanda um certo tempo disponível, você tem que ter um certo tempo disponível. Muitas pessoas que faziam psicologia comigo, que por exemplo eram mais velhas, tinham trabalhos das 8 às 5, né, horário comercial, Sim. Elas não conseguiram cumprir junto comigo. A carga horária necessária. Exato. Fora da sala de aula. Exatamente. Mas eu consegui porque, graças ao trabalho que eu tinha, né, eu era estagiário. Durante esse período fui estagiário da prefeitura e o horário de 6 horas me permitia muitas coisas, né? Sim. Então tudo se encaixou perfeitamente. Entendi. E até tendo como base o que a gente viu nos programas anteriores, a gente está numa época em que tem muita coisa esquisita acontecendo. Eu acredito que você aqui num microcosmo de Guararema, você já conseguiu identificar algumas coisas que hoje são manchete no jornal por todo mundo. Fala um pouco do início desse contato com as pessoas com quem passavam com você como pacientes e como que foi isso pra você, como que isso acabou te afetando e mudou, ou se não mudou, sua visão de mundo? Bem, eu acho que eu sempre tive uma visão de mundo um pouco singular, não sei se da maioria, mas do que eu observo. Das pessoas que estavam ao seu redor, pelo menos, mais próximas. Sim, com certeza. Essas coisas esquisitas que você falou é interessante, né? Porque a gente tem essa visão, essa percepção de que seja algo esquisito, né? Citando mais recentemente o massacre, né, de quarta-feira em Suzano, né? Você olha pra isso e fala, isso é esquisito. Você observa como esquisito porque não é o que acontece todo dia, ou acontece, né? Mas que foge ali de uma normalidade ou de uma
de uma porção de regras, de leis, de moral. Aham. Porém, desde que o mundo é mundo, sempre ocorreram essas desgraças, né? Sim. Sempre ocorreram essas coisas esquisitas. Mas, por uma análise da contemporaneidade, da pós-modernidade, eu observo que existe um grande discurso de ódio Uhum. no mundo e que isso está aumentando de certa forma. E isso, você identifica isso na sua visão, todos os países, faixas etárias, condição social, é uma coisa que afeta todo mundo. Sim, o mundo funciona basicamente como um pêndulo, né? Uhum. Existem momentos de guerra e existem momentos pós-guerra, Sim. né? Como se não houvesse um momento de não se falar em guerra, Aham. né? E observamos que em alguns anos, né? Sei lá, uns 10 anos, isso sempre aconteceu, mas tem se intensificado certas extremidades, certo discurso de ódio Uhum. no mundo, principalmente em relação àquela velha história de direita e esquerda, né? Uhum. Você sabe, José, a política, a nossa última eleição foi vergonhosa, né? Uhum. Grupos se atacando de ambos os lados, e você vê que ninguém tem razão. Aham. Há uma grande loucura nisso, né? E isso, eu acho que essas coisas que estão acontecendo são reflexo disso. Como posso dizer assim, as pessoas não estão abaixando a cabeça e pedindo perdão ou apertando a mão de alguém, buscando a paz. É reação à agressão. Reação à agressão, Entendi. De todos os lados. de todos os lados. E especificamente, você consegue sentir isso nos atendimentos que você faz aqui na cidade, que você já fez desde a época que você era estagiário, não propriamente atendendo, mas acompanhando os pacientes? Você consegue perceber isso? Muito. Quando eu comecei a atender, já na faculdade, Isso foi que ano, mais ou menos? há uns... estamos em 2019, há uns 4 anos atrás. Tá. Talvez eu tenha feito meu primeiro atendimento Aham. na faculdade. Eu não observava, e também não observava no meio acadêmico, tal cisão presente hoje. Uhum. Isso se intensificou muito após a última eleição mesmo. Sim. E com os atendimentos, por exemplo, vou citar um atendimento que eu fiz essa semana, segunda-feira, com um grupo de adolescentes que eu trabalho lá no CAPS. Um adolescente de 15 anos falou em grupo que a partir da maneira dele de se vestir, de se comportar, Uhum. ele usa roupa preta, o pessoal chama ele de emo, Sim. enfim, tem um estilo mais aí rock and roll aí que sempre foi mais diferente Sim. e mais isolado, talvez gostando de momentos solitários, enfim. Uhum. E ele é estereotipado. Sim. Ele me contou que pessoas chegaram a abordar ele na rua e dizer assim pra ele: você é igual o menino de quarta-feira Uhum. que fez o massacre. Olha que crueldade. E ele se sentiu muito mal com isso. Ele contando, ele falou: eu achei uma grande babaquice o que aconteceu quarta-feira, né? Sim. A atitude dos rapazes. Eu nunca faria isso. E citando uma outra questão que ele trouxe, ele gosta de uma menina, ele entregou uma rosa pra ela há uns 15 dias. Sim. A menina chegou pra ele recentemente e falou assim: o pessoal tava falando que quem me deu a rosa foi um psicopata. Uhum. Então observe isso. Isso ele tem 15 anos. 15 anos, E as pessoas que estavam falando isso, provavelmente da idade dele também. da faixa etária dele. Entendi. E é uma grande crueldade, né? Aí você começa a estereotipar um rapaz desse, né? Começa a discriminar ele. Uhum. Ele corre risco de ser agredido Sim. por essas pessoas que acham que ele é um psicopata, né?
Ele chegou a ouvir do pai dele. Uhum. Olha, as coisas que você ouve, as coisas que você faz, você vai ficar igual esses rapazes aí, Uhum. né? Sim. Isso é algo que eu tô percebendo como já acontecia antes, mas tá mais evidente. Tá mais evidente e tem mais casos também. Mais casos, eu observo que sim. Tá, entendi. E especificamente na faculdade, Juliano, como que você foi influenciado pelas principais correntes da psicologia e como que elas contribuem hoje para que você faça esse trabalho nesse momento tão conturbado que não somente nosso país, mas o mundo passa? Sim. Bem, eu sempre eu iniciei minha prática e estudos na psicologia a partir do existencialismo, Uhum. né? Heideggeriano, Russell. Se você puder explicar em linhas gerais, de maneira bem breve, o que seria o existencialismo? O existencialismo, ele começou com Kierkegaard, né? Uhum. E ele tem uma visão muito mais própria, digamos, do que seria uma essência do ser, Tá. né? Do que seria aquilo que é essencial, que é comum a todos, Tá. né? Não as suas particularidades, né? Embora sempre haja, né? Eu parti disso, de uma visão que o existencialismo para a psicologia é uma vertente muito mais filosófica, Aham. que demanda muito mais estudo filosófico, né? Nietzsche, Heidegger, depois Sartre. Sempre eu parti muito para isso, pelo interesse mais filosófico da questão. Tá. Porém, ainda uso isso como conhecimento pessoal e como prática, mas eu parti para outro caminho quando eu descobri de fato a psicanálise. Uhum. Com Freud, né? Eu me considero freudiano no meu trabalho. Uhum. E Freud também não foge muito dessas questões existenciais. Mas digamos que tem uma finalidade mais prática também, instrumental ou não? Sim, o Freud era muito preocupado em que a psicanálise fosse uma ciência, Sim. né? Então ele era rigoroso em certo ponto, ele era neurologista, né? Uhum. Quando ele criou a psicanálise, ele era neurologista, então ele queria que a psicanálise obedecesse certos métodos científicos, né? Sim. Para não cair numa questão apenas, como eu posso dizer, poética até de certa forma, né? Sim. Porque a psicanálise era vista na sociedade na época como algo, como uma literatura. Os livros do Freud... Algo esotérico também. Sim. Uhum. Os livros do Freud eram considerados romances. Quando ele dizia dos casos dele, Aham. a classe científica considerava como romances. E acho que, em certa medida, talvez essa própria visão ainda permaneça na sociedade com um certo preconceito à psicologia, à profissão de psicólogo também. De fato, a psicologia ainda é, para a sociedade, para a grande parte da sociedade, um tratamento para loucos, Uhum. né? E não é isso, né? A psicologia nada mais é do que um estudo dos sentimentos, das emoções, dos comportamentos, né? Coisas que todos passam, Uhum. né? Quer dizer, todo mundo sofre em determinado ponto da vida, né? Sim. E as pessoas, eu observo que cada vez menos conseguem lidar com seus sentimentos. Inclusive por uma certa... É um fenômeno que está acontecendo também junto com esses jovens. Aham. Uma certa repressão de que o menino não pode chorar, não pode ter sentimentos, não pode ser um poeta, um romântico, né? Isso ainda é presente. Aham. Então eu vejo muito desses jovens também, desses que eu faço o trabalho, sofrendo com isso, porque os pais deles cobram deles uma questão muito mais da ordem prática, da ordem... Colocar o feijão na mesa. Colocar o feijão na mesa, exatamente. Sim. E muito pelo contrário, são jovens muito sensíveis, Entendi. né? Essa relação pai e filho, especialmente na nossa época em que você tem, digamos que a geração dos baby boomers tendo seus filhos, e depois os filhos do baby boomers, a geração dos millennials, é uma questão muito interessante que a gente vai abordar um pouco mais no próximo bloco. Não saiam daí. Pega
falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. A Múltipla Guararema oferece aos seus alunos ensino especializado em diversas áreas, tais como informática, idiomas, beleza, saúde, administração gerencial, recursos humanos e logística. Não perca a oportunidade de melhorar ainda mais o seu currículo. Conheça todos os nossos cursos e faça já a sua matrícula. Acesse www.multiplaguararema.com ou entre em contato através do telefone 11 4695 3838. O som do verão. Você ouve aqui. Mega. Então, estamos de volta a dar continuidade ao assunto que deixamos no primeiro bloco, essa relação pai e filho, especialmente numa era em que, como eu disse, a geração baby boomer, que foi caracterizada como a geração da balada, bom, agora os filhos e netos do baby boomers são a geração ressaca, né, que estão sofrendo as consequências dos erros tomados por essa geração, né? Como que você analisa, Juliana? Aqui é uma análise minha, eu queria saber se você corrobora com ela ou não. Então parece-me que assim, a geração dos baby boomers é marcada por aquela frase, é proibido proibir. Ou seja, você tem que se rebelar contra qualquer tipo de autoridade, seja ela legítima ou não. O ponto é, uma vez que o baby boomer ele se torna pai ou chefe, ele assume uma posição de autoridade. Só que já que ele sempre questionou a autoridade, ele se encontra numa posição meio esquizofrênica, em que ele sempre negou a autoridade, só que agora ele está exercendo o papel. E já que ele nunca obedeceu a autoridade, ele não sabe se comportar como autoridade. O que você acha disso? Faz muita viagem minha ou faz sentido? Não, eu acho que você tem razão no que você está dizendo. É bem por aí que eu enxergo mesmo. Você vê, né? Eu não quero aqui trazer preconceitos pela minha parte, mas você vê pais alcoólatras, pais usuários de maconha, que de repente reprimam seus filhos por eles terem um posicionamento mais conservador. Ou até mesmo reprimam seus filhos por eles terem um comportamento até muito parecido com eles. Sim. Né? Eu vejo, tem histórias, que eu já ouvi histórias de pais que eram usuários de maconha, que usam maconha dentro do seu ambiente familiar, mas seu filho não pode fumar maconha. Aí opa, entendi. Meu filho não, né? Ah, não mexe aí. Pô, casa de ferreiro, espeta de pau. É uma contradição. Esquizofrênico, como você disse, porque parece que a pessoa não consegue ter a observação factual da realidade. Sim. A observação real do mundo, né? Então se torna aí, como você fez essa observação, um negócio meio esquizofrênico, né? É bem por aí mesmo que eu acredito. Em que medida você acha que o discurso que acaba sendo perpetrado pelas universidades nos cursos de humanas acabam corroborando para essa bagunça que a juventude se encontra atualmente? Porque, vamos ser sinceros, um coeficiente de bagunça é inerente à própria ideia de juventude. O problema é que isso está se alastrando de tal maneira que a adolescência, que antes era um período estranho e curto entre
uma infância que terminava mais tarde, uma vida adulta que terminava cedo, agora uma pessoa pode passar a vida toda sendo adolescente. Ela começa a adolescência muito mais cedo e termina muito mais tarde. Você tocou em algo importante, né? Você falou sobre essas questões da academia, né? Eu nunca fui de esquerda, né? Mas, e não de verdade, não tem problema quem seja de esquerda. O problema é o discurso de ódio que existe, tanto na esquerda quanto na direita. Né? Porque existe uma coisa assim. Por exemplo, José, eu conheço o seu posicionamento político, né? Não, é verdade. Nós somos amigos. Mas, se por exemplo, eu com o meu posicionamento, com a ideia que eu tenho, eu trouxesse uma opinião dessa de que eu acredito que a esquerda tem errado, de que esse movimento petista está ultrapassado, se você fosse desse movimento, eu corro, olha o que eu vou dizer, eu corro o risco que o meu paciente corre, de 15 anos, de ser agredido, de ser estereotipado, de ser dito como fascista. Pelo amor de Deus, eu sou totalmente contra isso, né? Qualquer ideia dessa de ódio, muito pelo contrário, eu quero paz. Eu quero lutar, eu luto por isso. Eu luto por uma convergência de ideias. Não por algo, uma discussão tola, né? A verdade, José, é que a política que eu observo mais, a brasileira, se tornou muito bobinha. É um discurso, é uma... Começando nas faculdades. Começando nas faculdades, tem ideias muito surreais, muito esquizofrênicas, né? Quer dizer, dos dois lados, né? Dos dois lados. E você observa assim, que um chama o outro de... Né, principalmente a direita, nesse ponto, é chamada de fascista, de autoritária. Só que o outro também está sendo, né, se você for ver, autoritário, querendo impor certas questões. Poxa, o que custa a gente não ficar tombando para um dos lados e conversar, né? Uma coisa que eu digo aos jovens que estão nos escutando, e aos mais velhos também, se você não atua politicamente, você é a favor da política que fazem com você. Não existe não política. Não existe sujeito apolítico, né? Exato. Então, atuem. Mas atuem com argumentos claros, sem violência, com discurso. Não discutam não discutam ou conversem com quem está gritando com você, com quem está querendo dar porrada em você. E também pensar a política numa dimensão que vai além da política partidária, né? Acho que isso é muito importante. Exatamente. Também. Qual é a dificuldade? Eu vou tentar trazer dois partidos, né? O PT e o PSDB, que foram que governaram aí o país. Qual a dificuldade de quem... o PSDB, o pessoal se considerava mais ou menos de direita, né? Polarizando aí os partidos, né? Qual a dificuldade do cara do PT e o cara do PSDB, ou do DEM, ou do... E qualquer partido, como você falou. Fazer uma autocrítica e dizer: erramos. Ou eu apoiei alguém que fez besteira, que roubou, que não sei o quê. Qual a dificuldade? Né? Vamos pensar pra frente, vamos discutir ideias novas, coisas boas. Retrógrado. Muito retrógrado, né? Parece que estamos à beira da Revolução Francesa, né? Em termos de, digamos, polarização da sociedade e, os ânimos à flor da pele, né? Exato. E todo mundo acaba perdendo com isso. Doido pra decapitar alguém, né? E agora, é muito... Bom, fazer um diagnóstico da situação é bem difícil. Remediar é ainda mais difícil. Como que você, na sua atuação na sociedade, como cidadão, como psicólogo, você tenta, se não totalmente eliminar esses problemas, mas ao menos amenizar as consequências negativas desse quadro que você trouxe pra gente? Como que a psicologia, concretamente, pode ajudar com isso? Após o acontecimento de quarta-feira, do massacre Suzano,
muitos psicólogos e pessoas, em termos gerais, disseram muitas bobagens, Sim. né? Exemplo, não, porque para você entrar na escola agora vai ter que ser aplicado um teste psicológico para saber se você é doido ou não, se você é um psicopata ou não. Uhum. Tem que ter psicólogo em todas as escolas, isso tem que ter mesmo, mas não por essa função que está se propondo, Uhum. né? Tem que mudar tudo porque tá tudo errado, né? De fato tem muita coisa errada, mas você observa novamente o movimento de segregação, de querer eliminar certos sujeitos que você observa, que você acha, né, por achismo, que você acha que são parte de uma célula cancerígena na sociedade. Isso é uma grande bobagem. Uhum. Você tem que abrir o discurso, rodas de conversa, isso aqui que você está fazendo, o programa que você tem, o que você escreve no jornal, isso, os grupos que você faz, que você trabalha no CRAS, Sim. isso é importante. Tanto é que, aí eu vejo como a minha atuação, como você perguntou, como psicólogo, né? Eu cheguei para esse rapaz e uns outros que estavam nesse grupo e sofrendo com isso, Uhum. e eu falei assim, olha, para a próxima semana vamos propor, mas já propondo Uhum. o discurso disso na escola. Então eu falei, fulano, você vai contar isso que você está me dizendo para todo mundo na escola. Uhum. Você vai chegar num palco lá, no auditório, sei lá, e vai contar a sua história, contar o que você está sofrendo. Sim. E aí ao final, uma ideia minha que eu tive, né, pra gente fazer, que ao invés de você distribuir socos e tapas ou tiros, como as pessoas estavam imaginando, faça como você fez. Dê uma rosa. Uhum. Distribua rosas Sim. para todas as pessoas. Justamente para quebrar a expectativa e o sentido simbólico que tem por trás disso, né? Exatamente. Entendi. Juliano, como que você enxerga, assim, a sua atuação profissional daqui a 5, 10 anos e como que a sua atuação profissional vai estar sendo relacionada com Guararema? Explico-me. Bom, você além de ser coordenador da parte de saúde mental da prefeitura, você também é psicólogo clínico na clínica UNA. Exato. Exato. Então, como que você enxerga daqui a 5, 10 anos o trabalho que você vai estar fazendo? Porque Guararema é uma cidade que está crescendo, muita gente vem de fora, a gente pode ver o crescimento, o boom imobiliário, especialmente para a zona rural, mais afastada do centro. Como que você enxerga o seu crescimento profissional aliado a esse crescimento de Guararema? Olha, eu acho que Guararema, apesar do que algumas pessoas acham, né, é uma cidade muito propícia ao crescimento. Né, profissional, financeiro, econômico também. Eu tenho me dado bem, né? Eu pretendo continuar com esses dois trabalhos que eu tenho, porque me satisfazem de alguma forma, né? Não somente financeiramente, mas do ponto de vista existencial também. Você está contribuindo com as pessoas. Sim, sim. Porque eu penso assim, né? Agora uma reflexão do agora, desse instante. Uhum. Se eu for apenas para o particular, né? Eu perderia a oportunidade de fazer algumas mudanças a nível público. Sim. Que seriam pessoas que não chegariam para mim. Sim. Públicos distintos, né? Que procurariam seu serviço pela prefeitura. Sim. E particularmente, né? Exato. E com a UNA, né? Uma clínica multiprofissional, recém-formada, com várias especialidades médicas, tenho a intenção da prática e do crescimento profissional e financeiro, mas da clínica, que é algo que eu gosto muito, da clínica individual, da parte analítica, da parte da psicanálise, né? O divã, aqueles processos inconscientes, isso é algo que eu gosto muito. Consigo enxergar isso também a nível social, cultural, aí como na minha ação pública, né? Sim. Na prefeitura. Mas eu tenho um prazer muito grande pela clínica em seu berço, né? Freudiana, clássica. Eu acho que isso é muito interessante e isso traz benefícios enormes para os pacientes. É ali que eu vejo que você
se coloca em um lugar diferente, você se põe de outra maneira perante o mundo, perante sua vida, você acorda para uma existência, acorda para um significado talvez diferente do que você tem colocado em sua vida. A gente pode dizer que é como você vai para um degrau mais alto de autoconsciência. Sim. Isso não quer dizer que você tendo consciência de si, os seus problemas vão embora. Não é isso. É apenas... a psicanálise, às vezes, ela é colocada... A análise, né? Às vezes ela é colocada como uma viagem interna. Sim. Muito grande. Porque você vai se deparar com certas estantes que estavam colocadas ali na sua inconsciência, estão empoeiradas, retratos de pessoas que não estão mais na sua vida, que talvez não devessem estar mais lá, né? Então você mudar isso, mudar o ambiente, recolocar os móveis, tirar certos retratos, colocar outras fotografias, observar algo que você pensava e não é mais aquilo. Uma faxina interna. Exato, exato. Até o ponto que bagunça tudo de novo e aí você tem que fazer outra faxina. Sim. E sempre nesse processo. Sim. Né? Eu acho isso maravilhoso. Por isso que mostra que, digamos assim, psicologia, você passar por um psicólogo é algo salutar para toda pessoa, obviamente, com profissionais qualificados, como em toda profissão. E você, conhecendo já de longa data, sabendo que você é um profissional qualificado, se uma pessoa está passando por algum tipo de dificuldade, está buscando algum apoio psicológico, fala um pouco mais do seu serviço, como que ela entra em contato com você e fala um pouco mais da Clínica UNA, como que ela começou e qual que é a proposta dela, mais detalhadamente. Sim. A UNA, ela é uma clínica, como eu disse, multiprofissional. Nós temos clínica médica, dermatologia, estética avançada, odontologia, fonoterapia, psicologia, cardiologia, otorrinolaringologia, nutrólogo futuramente. Ou seja, todas as logias. Exato. Entendi. A proposta, ela é de fato de trabalhar com uma equipe multiprofissional que tenha o grande foco da UNA é a saúde. Então... Não somente da dimensão física. Exato. Então, por exemplo, é algo que se encaixou perfeitamente com o que eu penso. Por isso eu fui convidado a trabalhar na UNA, né? Sim. Pelo meu amigo enfermeiro, o Ed, né? Que é um dos proprietários da UNA, que tem essa filosofia e por isso estou lá, né? Junto com outros profissionais que também têm essa filosofia, né? Então nós não estamos, digamos assim, focados no dinheiro, focados, sei lá, em apenas nossa satisfação pessoal, mas sim no cliente, no paciente, para a melhor forma dele viver a vida, seu bem-estar, saúde de fato. Para me procurar, basta entrar em contato com a UNA, né? Acho que depois a gente pode colocar no site da rádio. Sim. A página da UNA com os telefones. E tenho certeza que quem for lá será muito bem atendido, da recepção até a hora de ir embora, pelos profissionais. Pode ir lá tomar um café, conversar um pouco com a gente. É um ambiente bem agradável, as pessoas têm saído de lá muito satisfeitas com o serviço, né? Entendi. Excelente, Juliano. E só para concluir o nosso programa, vamos fazer assim um bate-bola, jogo rápido. Pergunta-resposta bem rápido. Eita, agora é perigoso. Vamos lá. Palmeiras. Tem Mundial. Ok, vamos lá. Segunda pergunta. Psicologia. Amor. Shows de rock. Maravilhosos. Paz. Amo muito. Guararema. Minha cidade. Um livro. Tilvânia. Uma canção. Still Loving You. Um herói. Pereio. Pereio. Muito bem. Então,
nesse tom, a gente termina hoje o nosso programa Espertos como Serpentes, agradecendo muito o prestígio, a audiência de todos. Juliano, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, muito sucesso para você. E a gente volta semana que vem, só um heads up. A gente esse mês vai ter programas estritamente de entrevista. Então, bom, na verdade, da semana passada não foi entrevista. A partir dessa semana, os restantes serão entrevista. Beleza, gente? Um forte abraço, um bom final de semana para vocês. Até mais.